Olá, muito bom dia. Me chamo Andréia Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da COPED da SEDUC e estou aqui para conversar com vocês, estudantes do 8º ano, professores, PCNPs das 91 diretorias de ensino, sobre o continente americano, né? E aqui comigo, nessa manhã, né, nós temos a chegada do professor Antônio, né, que veio agregar a nossa equipe aqui do Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Muito bom dia, professor. Bom dia, professora Andréia. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje, no Centro de Mídias, participando da aula de Geografia para o 8º ano, né, tendo a importância dos conteúdos serem agregados ao trabalho de vocês que foi efetuado na sala de aula e que depois da passagem da pandemia, vocês estarão aí trabalhando novamente com seus professores, com seus colegas. Espero poder aqui agregar aí as informações que teremos para vocês, né? Lembrando que nós vamos trabalhar com o chat, né, que é uma ferramenta muito importante para vocês e que vocês aproveitem, interajam com a gente, porque é de suma importância que vocês, participando das aulas, acabam dinamizando mais e aguçando mais esse conhecimento, que eu acho que é muito importante, porque o continente americano é o continente que nós vivemos, nós vamos trabalhar muito com mapas, né, e aí vai aguçar, né, o seu senso de espaço geográfico, né, e o seu raciocínio geográfico, né, professora? Isso mesmo, professor Antônio. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada aí pela parceria. Obrigado. E também, né, gostaria de lembrar para vocês, né, assim como todas as aulas de geografia do ensino fundamental, a gente tem construído essas aulas de forma colaborativa, né, então nós somos uma grande equipe. Então, na tela aí para vocês o nome dos nossos, né, professores da equipe curricular. Então, Andréia, né, sou eu, me apresentei para vocês. A professora Mariana Martins Lemes, que vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la por meio de um vídeo daqui a pouquinho. A professora Milene Soares Barbosa, né, que também atua aí nas aulas do ensino médio, e o professor Luiz Sérgio Damiati. Então, nosso muito obrigada, né, por esse trabalho colaborativo e, em alguns momentos, vocês vão ter a oportunidade de conhecer toda a equipe. Então, agora, né, a gente dá realmente início à nossa aula de hoje. Essa semana a gente já teve a oportunidade de conversar com vocês, né, sobre a geografia no 8º ano, e a gente traz aqui mais uma proposta para hoje. Então, professor Antônio, qual é a habilidade, né? Do que a gente vai tratar hoje, por favor? Hoje a habilidade que nós vamos tratar, né, em cima do tema do continente americano através dos mapas, é a habilidade 19, né, que é interpretar e elaborar cartogramas, mapas esquemáticos, que são os croquis, né, anamorfoses geográficas com informações acerca da América, que será o assunto de hoje. Tá? Lembrando que é também, né, um conteúdo, né, que abrange também outras habilidades do nosso currículo paulista aqui. Tá? Isso, muito obrigada, professora. Então, assim, nós temos, né, dentro dessa habilidade várias possibilidades para a gente estudar o continente americano. Essa aula, né, ela terá uma continuidade. Na semana que vem a gente volta a conversar um pouco mais sobre isso. Então, por favor, anote no seu caderno, né, faça os seus registros, depois converse com o seu professor, com a sua professora, sobre essa temática. Assim como o professor Antônio lembrou, muitos de vocês já devem ter visto parte desse conteúdo nas aulas presenciais, né, e quem não viu, está uma oportunidade para começar essa introdução e aprofundar as suas pesquisas, né? Então, vamos lá. Então, antes da gente considerar toda essa temática da população do continente americano, né, por meio da leitura de mapas, a gente vai agora, né, professor, chamar o vídeo da professora Mariana, né? Isso, nós vamos ter aí um vídeo com a professora Mariana, né, falando sobre os aspectos aí do continente americano, né? Toda a relação básica de localização, divisão geográfica e a divisão regional. E aí depois voltamos aí ao assunto, tá ok? Isso. Antes da gente ir para o vídeo, gostaria de lembrá-los que ele tem mais ou menos uns 6 minutos de duração. Então, acompanhem, registrem as suas dúvidas, os seus novos conhecimentos, as suas percepções, né, que daí a gente volta daqui a pouquinho para conversar um pouquinho mais sobre o tema do vídeo. Então, fique conosco e acompanhe o vídeo. Até daqui a pouquinho.
América. Essa é uma palavra muito interessante. Algumas pessoas, quando dizem América, estão se referindo só aos Estados Unidos da América. Outras, quando falam americanos, estão se referindo só às pessoas que nasceram e vivem lá. Mas esse termo, na verdade, é bem mais amplo. Teve um artista que chegou a questionar essa maneira de utilizarmos a palavra. Alfredo Já, um artista chileno, em 1987 criou uma animação para passar num painel publicitário eletrônico que fica na Times Square, lá em Nova York. Nesse painel ele mostrava primeiro essa imagem aqui, representando o território dos Estados Unidos. E depois escrevia, em inglês, isto não é a América. Depois ele apresentava a imagem da bandeira dos Estados Unidos e escrevia, esta não é a bandeira da América. Finalmente ele terminava a animação com essa imagem aqui, indicando que a América é todo um continente, e não apenas um país. Eu gosto muito dessa obra porque ela nos faz refletir sobre a palavra. Afinal, se a América é todo um continente, todos nós que vivemos aqui somos americanos. Quem nasceu nos Estados Unidos, na Jamaica, na República Dominicana, na Colômbia, no Brasil. Todos nós somos verdadeiramente americanos. Legal, não é? Vamos falar um pouquinho mais sobre a América? Olá pessoas, tudo bem? Como vocês já viram, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o continente americano. Nessa aula vocês vão ter a oportunidade de descobrir diversas informações sobre a América a partir da leitura de mapas. Por isso é importante retomarmos rapidamente algumas coisinhas. Primeiro, onde está localizado esse continente no mapa? Segundo, qual é a sua principal divisão geográfica ou divisão física? E terceiro, qual é a sua principal divisão regional? Assim vai ficar mais fácil você conseguir identificar as informações e entender o que elas significam, ok? Pois bem, vamos começar então com a localização desse continente no globo terrestre. Olhando aqui esse mapa mundi, onde está a América? Ah, muito bem. Percebam que ela é um continente bem grande, com terras que ficam no hemisfério norte e no hemisfério sul do globo terrestre. Tudo bem até aqui? Ok, vamos para a segunda parte então. Agora nós temos que olhar a divisão geográfica ou divisão física da América. Como esse é um continente bem grande, definir algumas divisões pode nos ajudar a estudá-lo. A divisão geográfica considera principalmente a localização das terras emersas desse continente, definindo uma América do Norte, uma América Central e uma América do Sul. Você sabe onde começam e terminam cada uma delas? Vou dar um tempinho para você pensar. Pronto? Temos aqui então a América do Norte, formada pelos países Canadá, Estados Unidos da América e México. Depois temos a América Central. Importante destacar aqui que uma parte da América Central é formada principalmente por ilhas. Essa parte insular é chamada de Caribe e tem países como Cuba e Jamaica. Depois da América Central nós temos a América do Sul, onde nós estamos. Agora nós vamos considerar a principal divisão regional do continente americano.
Diferente da outra divisão que nós vimos, o foco aqui não é a posição, mas sim outros aspectos de cada país, como cultura, economia, história, política, entre outras coisas. Há ainda muitos debates sobre qual é a melhor maneira de fazer essa regionalização, mas nós tradicionalmente dividimos o continente americano em duas grandes regiões que você pode ver destacadas aqui. Você sabe qual é o nome de cada uma delas? Bom, nós temos aqui a América Anglo-Saxônica e a América Latina, onde fica o Brasil. É isso, espero que vocês tenham gostado. Para aprofundar mais os seus estudos sobre a regionalização do continente americano, vale a pena pesquisar em casa sobre as principais características comuns entre os países da América Latina e as características comuns entre os países da América Anglo-Saxônica. Bons estudos, boa aula e até uma próxima vez. Oi, voltamos aqui para o estúdio. Nosso super agradecimento à professora Mariana, que trabalhou muito nesse vídeo para trazer para vocês de uma forma mais simples, mais lúdica, esse entendimento sobre o continente americano, e principalmente sobre a sua divisão geográfica. Então, fica a sugestão para vocês aprofundarem um pouquinho mais esses estudos sobre as características do continente e dos seus países. É importante a gente compreender que nesse continente, com uma formação histórica tão especial, com a contribuição de diferentes povos, como que a gente consegue perceber isso hoje? A gente pode tratar de diversos temas, de diversas particularidades, como a questão do meio ambiente, da população, da desigualdade social. Então, temos aí muito o que conversar ainda sobre o continente americano. E agora, professor, o que nós temos para a nossa aula? Agora nós vamos retomar o assunto através de questões. Então, vocês vão ver aí na tela 3 questões que vocês vão poder refletir e responder no próprio caderno de vocês aí. Tá ok? Então, vocês estão vendo a imagem aí do continente americano, que foi tratado até agora o assunto. Vejam que o continente americano é o mais extenso do mundo, então ele vai do hemisfério norte ao hemisfério sul, e com isso aí vocês conseguem responder as 3 questões que nós vamos colocar aí na tela. Então a primeira delas, o que você já sabe sobre o continente americano? A segunda, quais países você se lembra que fazem parte desse continente? E a terceira, você já visitou ou gostaria de visitar algum país do continente americano? Um ou outro, Quais deles? Então, aí a terceira questão já é uma uma resposta pessoal. Aí. Nós vamos dar alguns minutos aí para vocês estarem refletindo e escrevendo no caderno. E lembrando, participem do chat, que nós vamos estar aqui lendo as respostas de vocês aí. Então, até daqui a pouco.
Voltamos, né? Então foi importante esse momento para vocês revisitarem algumas memórias, alguns diálogos que vocês já tenham feito com seus colegas, familiares, professores, né? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. O que você já sabe sobre o continente americano, né? Ontem mesmo eu descobri muitas outras coisas sobre o continente americano por meio de um documentário que eu estava assistindo, né? E o que me impressionou muito foi sobre a questão dos idiomas, né? Quantas línguas, né, são faladas no continente americano. Então, por exemplo, a gente tem o espanhol, o inglês, o português, o francês e tantas outras línguas nativas, né, dos povos indígenas e que herdaram aí de outras civilizações. E você, professor Antônio, o que você sabe e gostaria de destacar? Eu destaco a classificação das regiões, né, porque nós sabemos que o continente americano ele é dividido culturalmente em dois, né, América Anglo-Saxônica e América Latina. Tem as regiões que também fazem parte aí do continente americano, a região andina, né, com os países que têm fisicamente a Cordilheira dos Andes. O Brasil é uma parte, né, porque foi colonizado pelos portugueses, diferentemente de boa parte dos países da América Latina que foram, né, colonizados pela Espanha. Né? Tem a questão também das culturas, né? Temos muitas semelhanças, mas também temos muitas diferenças, principalmente na questão cultural, né? A questão econômica tem bastante, os países são mais próximos, né? Principalmente quanto à questão da economia, né? Então, eu acho que isso aí é bem importante para a gente estar sabendo, né? Muito legal, professor. Então, a gente tem sempre muito o que falar sobre o nosso território, né, brasileiro, sobre o continente americano e valorizar mesmo, né, as nossas culturas, né, as nossas sociedades e tantas aí tradições e aspectos culturais, além de todos, né, componentes aí físicos naturais do nosso continente também, que se revelam por meio de diferentes paisagens, belíssimas paisagens por todo o território. E quais países vocês se lembram que fazem parte desse continente, né? Então, é um super exercício. Então, professor, vamos pensar, vamos indicar aí pelo menos 5 países, por favor. Eu vou indicar países assim que às vezes até confunde o aluno da localidade continental, né? A Jamaica, por exemplo. Ah, verdade. Muitos acham, né, perguntam, professora, a Jamaica fica na África? Não, fica na América Central. O Haiti, que também muitos confundem, né, de continente. Mas temos o próprio Brasil, né, a nossa terra natal, os Estados Unidos, né, considerada aí a maior potência econômica e militar, né, política também. Temos também El Salvador, né, temos Porto Rico, que joga bem basquete, que eu gosto. Olha, ó, tá vendo? Cada país uma memória, uma percepção, um conhecimento, né? Muito bom, professor. Eu tenho vários, né? Eu gosto muito de lembrar, né, da Argentina, que está bem próxima da gente, do Panamá, né? Acho que é importante a gente lembrar, do Peru, do Canadá, né? São alguns países aí que eu gostaria de destacar. Do Equador, que tem estado muito na mídia, né, nessas últimas semanas, por causa da questão da pandemia, né, de como tem realmente, enfim, uma situação bem complicada lá para os nossos equatorianos, né? Então, acho que cada país agora, nesse momento, nos remete uma memória e um conhecimento, né, professor? Verdade. Então, vamos lá. E você, já visitou ou gostaria de visitar algum país do continente americano, professor Antônio? Bom, eu já visitei o Paraguai, né, que é um país que muitos brasileiros frequentam, né, e também fui até a Argentina, aproveitar e comprar uma jaqueta de couro lá, que é bem famosa. Né? E você, professora? Olha, professor, eu ainda quero percorrer vários países, né? Sabe, geógrafos têm sempre rodinhas nos pés e tá sempre querendo voar, né? Então, a gente gosta muito de conhecer, estudar cada um dos lugares, né? Eu conheço a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a República Dominicana, né? Tive a oportunidade de conhecer, e tenho tantos outros aí na lista. Eu acho que o Peru está aí mais próximo da realidade, assim como a pandemia, né, passar e a gente conseguir fazer novamente os nossos deslocamentos. É verdade, são vários países que podemos Isso visitar. mesmo.
Muito boa essa conversa, né? A gente poderia ficar aqui conversando sobre essas particularidades, né, de cada país e região, mas agora a gente vai para a nossa atividade, que é a atividade leitura de mapas temáticos do continente americano. Então, vocês vão acompanhar na tela conosco. Nós trouxemos 3 mapas, né, para vocês fazerem essa análise. Então, o primeiro mapa é sobre biodiversidade, o segundo é sobre densidade populacional e o terceiro é sobre desigualdade de renda. Cada um desses mapas trazem, né, importantes informações e dados sobre indicadores, né, que a gente pode conversar um outro momento sobre os indicadores e o papel que eles têm para a gente entender diferentes fenômenos e processos no espaço geográfico. Mas agora fica a proposta aí para vocês, né, de como a gente vai fazer esse exercício. Então, vamos lá. Então, na tela, né, o nosso primeiro mapa é biodiversidade no mundo. E a questão central, né, que vai mover o nosso diálogo é: onde há mais biodiversidade no continente americano? Então, o nosso indicador aí é o número de espécies. Professor, gostaria de fazer algum comentário sobre esse mapa? Se a gente for analisar, né, a maior quantidade de espécies que nós temos no planeta são nas regiões mais quentes, né? E quanto mais frio for a região, menos espécies nós teremos e menos quantidade aí de variação de biodiversidade. Então a gente observa que nos 2 polos, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, que são as zonas térmicas mais frias do planeta, nós temos uma menor quantidade de biodiversidade. Agora, na região mais central, que nós chamamos de zonas tórridas, né, que é entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, aí nós temos uma diversidade maior das espécies no planeta. Isso. Então, o professor aqui trouxe importantes contribuições para a análise desse mapa, né? Então, é importante a gente falar da biodiversidade, que cada vez biodiversidade de uma forma bem simples, né? Também é conhecida como diversidade biológica, desculpa, e traz essa questão das diferentes formas de vida. Então, a gente vai deixar esse mapa para vocês por alguns instantes, para vocês fazerem essa análise. Então, vamos lá, né? Onde há mais, né, trazendo aí toda essa contribuição do professor Antônio. A gente volta daqui a alguns instantes, por favor.
Voltamos, né? Então, nós agradecemos muito a todas as participações, né, no nosso bate-papo, pelo aplicativo. É importante a gente estar recebendo aqui muitas participações ainda com relação à questão anterior dos países, né, que vocês gostariam de participar, isso de visitar, né? Isso é muito bom e que vocês tenham realmente a oportunidade de percorrer aí o continente americano e conhecer, né, as suas particularidades, as suas paisagens e principalmente o seu povo. Então vamos lá. O mapa vai voltar para a tela agora, né, o mapa da biodiversidade, e a gente preparou aqui para vocês então um resuminho, né, dessa resposta da questão. Então, onde há mais biodiversidade no continente americano? Então há mais biodiversidade nas áreas equatorial e tropical, onde há, no caso da América do Sul, a floresta amazônica e a Mata Atlântica, né? O Brasil, em muitos materiais didáticos, campanhas publicitárias, ele é conhecido como o país da mega biodiversidade do planeta, né? E também podemos observar no sudeste da América do Norte. Então, são os nossos destaques para essa questão. E agora, a gente vai para o nosso próximo mapa, que é o mapa 2 de densidade populacional, que está na tela. O nosso indicador, então, ele é de densidade populacional no mundo. E vem a pergunta também, onde a população está concentrada? Então, mais alguns instantes para vocês observarem, analisarem esse mapa e trazer a resposta para a gente por meio do bate-papo. Até já, voltamos em instantes. Voltamos, né? Nosso muito obrigada pelas participações. E agora, professor Antônio, como que a gente responde a essa questão? Bom, a gente observando o mapa, as partes mais escuras, vermelhas, né, elas representam a grande densidade demográfica dos continentes e dos países. Então, a densidade demográfica a gente vê pelo total da população dividido pela área do país, né, ou do estado. Tal. Aqui a gente está vendo dos continentes e dos países. O interessante é observar que a concentração no continente americano está muito no litoral, principalmente na América Latina, porque, primeiro, as grandes navegações, né, os grandes navegadores europeus vieram através do Oceano Atlântico e acabaram ficando lá por um bom período. Né. No Brasil, por exemplo, a economia da cana-de-açúcar no Nordeste, né, foi indo para a região Sudeste, né, que sempre na faixa litorânea. Depois veio o café, interiorizou um pouco, né, antes veio o ouro, que interiorizou um pouco mais, né, mas a economia industrial ela acabou ficando baseada aí na área litorânea. Então, observando o mapa, claramente a gente observa que boa parte do continente americano e até de outros continentes, nós temos aí uma grande concentração nas áreas litorâneas do planeta. Isso. E aproveitando, né, essa oportunidade de fazer a análise desse mapa, né, é importante a gente falar, né, do continente Exato. Americano. Gostaria de comentar, professor? Sim, os vazios demográficos acontecem muito nos desertos, né? Nós temos o deserto do Atacama, né, que fica na região do Chile. Então, essas regiões que têm... Porque um dos maiores atrativos populacionais é a questão econômica, né? E o ser humano ele vai acabar ele se adapta bem em várias áreas, mas ele tem também a questão econômica. Então, acredito que quando a gente observa, né, que é uma aula de bem observação dos mapas, a gente acaba refletindo que
as áreas mais abertas, por exemplo, no Brasil, na região da América do Sul, nós temos a Amazônia, é uma região vegetativa, né, lá chove bastante. Então, esses aspectos naturais acabam influenciando bastante também na localização do povoamento dos países. Isso mesmo. E para completar, né, a gente pode citar também o Alasca, né, na América do Norte, assim como parte do Canadá. Por que, professor, esse vazio demográfico nessas regiões? É só a gente observar pelas zonas térmicas do planeta. Então, o Canadá, por exemplo, tem mais de 70% do seu território na zona mais fria do hemisfério norte, né? O Alasca, que é um estado norte-americano, também tem essa projeção física. Então, por questões climáticas, né, essas regiões aí acabam tendo uma densidade populacional menor. O Canadá também tem um contingente populacional também baixo em relação ao Brasil, em relação aos Estados Unidos, apesar da área territorial do Canadá ser uma das 5 maiores do planeta. Isso, muito bom. Então, olha quanta informação, né, quantos pontos para aprofundar as pesquisas e a conversa depois com o seu professor e com a sua professora, né? Então, agora a gente coloca na tela o nosso terceiro mapa, que é sobre desigualdade de renda, para vocês fazerem o mesmo exercício, né? Então, onde há mais desigualdade de renda, essa é a nossa questão, né? A nossa provocação para vocês com relação à análise desse mapa. E ele traz o indicador, né, o índice de Gini, ele é um indicador econômico que trabalha com essa questão mesmo de estabelecer a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, né? E ele tem uma variação de 0 a 1. Então, a gente volta daqui a pouquinho. Por favor, registre as suas dúvidas e os seus conhecimentos com relação a esse mapa que está na tela. Até daqui a pouquinho a gente volta.
voltamos, né, à análise do nosso terceiro mapa da aula de hoje, do continente americano, da aula de geografia. Então, o professor Antônio agora vai comentar, né, professor? Então, onde que a gente consegue, de uma forma bem rápida, né, descrever para o nosso estudante que está acompanhando, para o nosso professor, onde que tem desigualdade de renda no nosso continente? Só lembrando os alunos que o índice Gini ele só mostra a desigualdade de renda. Né? Ele é diferente, por exemplo, do IDH. E diferentemente também do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é o inverso. Né? Então, enquanto o IDH, o país está mais próximo de 1, ele é desenvolvido. Né? Aqui na questão do índice Gini, nós percebemos que vai de 0 a 100, que também utiliza do 0 a 100, mas é de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 ou 100, que está mostrando no mapa o país, mais mostra a desigualdade. Então nós temos aí exemplos da África do Sul, que é extremamente desigual, apesar de ser um país emergente. O Brasil tem uma desigualdade que a gente observa no nosso dia a dia. O interessante é observar no mapa, na África, nós temos lá um país central, que é um país extremamente pobre, a Etiópia. Mas é um país com uma desigualdade muito está em verde, ou seja, a distribuição ela é muito igualitária, mas ela é igualitária para o lado de baixo. É o inverso. Então, ela tem uma igualdade de renda melhor que do Brasil, por exemplo, mas é porque o nível da economia lá é muito baixo. Então, também tem que analisar esse lado aí. Não é só analisar a desigualdade em si. O país desigual é um país só pobre. Não. Pode haver desigualdade em países ricos. Por exemplo, a gente vê lá no mapa os Estados Unidos, ele está em vermelho. É um vermelho claro, então mostra que há uma certa desigualdade. E tem países que são extremamente pobres, que têm a coloração verde, que mostra uma desigualdade menor, mas é um país pobre. Tá? E com relação à América Latina? A América Latina, a gente observa que ela tem uma desigualdade abrangente. Né? Alguns países menos, outros países mais. A gente observa a Argentina com uma menor desigualdade, né, do que o Brasil e até o Chile. O que é interessante porque o Brasil é a maior economia da América Latina, mas ele não repassa isso para a população, o que acaba agravando aí a desigualdade de renda no nosso país. Ok. Então, a gente já está quase chegando ao finalzinho da nossa aula, poucos instantes para o encerramento, e a gente gostaria de só exibir para vocês na tela um mapa, né, do continente americano com mais concentração de casos, né, do novo coronavírus. Então, fica aí para a nossa próxima aula, a gente aprofundar um pouquinho mais sobre a distribuição, né, dos casos no continente americano. A gente agradece muitíssimo a participação de vocês nessa aula de hoje, a todos os professores, né, professor Antônio? E a gente volta na semana que vem. Obrigado a todos, foi um prazer imenso estar aqui participando dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Lembrando que essa aula nada mais é do que um aprofundamento, uma ajuda no que vocês têm no dia a dia, na sala de aula, que, se Deus quiser, em breve nós estaremos retornando e aí vocês estarão participando com seus colegas e com seus professores. Obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigada.